Um. Boa tarde. Hoje Boa já tarde. são meio-dia e 13 do ano da graça de 2023, 24 de outubro. Hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo, ainda que doloroso, que é esta novidade terrível de violência, de atentado nas escolas. Para isso nós trouxemos aqui, temos a honra de estar conosco aqui o professor Trevisan, diretor de escola pública, e que, com década de experiência, de vivência cotidiana da questão escolar, pode nos ajudar a refletir sobre o que aconteceu ontem em São Paulo, na Zona Leste, de um adolescente que usou a arma do pai e matou uma colega e feriu mais 3. Essa tragédia nos recorda dos ataques generalizados que aconteceram em abril deste ano, e a gente esperava que estivesse encerrado este capítulo terrível, né? No entanto, está aí de volta. Boa tarde, professor Trevisan, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ok. Obrigado pela sua presença. Gostaria de ouvir uma avaliação sua geral e depois a gente comentar alguma das causas e de possíveis soluções. O que lhe parece que está acontecendo nas escolas, por favor? Eu acredito que nós estamos vivendo um período pós-pandemia, né? Eu sempre tenho dito para os alunos aqui na escola também, a gente comenta com os professores, com a comunidade escolar, que durante o período pandemia, as pessoas deixaram de ter a convivência social. Cada um ficou recluso na sua casa, os alunos ficaram nos seus quartos, ficaram trancados, ficaram mexendo com o seu celular. E eu acho que nesse período, acredito que deva ter muitos filmes, muitas cenas, os alunos foram assistindo cenas de violência e tudo mais. E nós também tivemos um período aí de governo, de política, que já foi institucionalizado, alguma coisa nesse sentido, mas graças a Deus passou, está passando, né? E eu sempre digo que os alunos, parece-me que eles estão com uma dificuldade muito grande de voltar a esse convívio social, né? Então, nós temos, assim, parece-me que se criou uma mentalidade de que tudo é bullying. Lógico, nós temos muitos bullying nas escolas, nós temos muito. E esse é um trabalho constante, todos os dias, a gente precisa prestar muita atenção no que está acontecendo entre os alunos, né? A gente precisa estar muito atento e procurar sempre estar sanando esses problemas, né? É um trabalho incansável na escola, né? Isso tanto direção de escola, professores, inspetores de aluno, toda a comunidade escolar, aí. E os pais também, quando percebem isso em casa, eu acredito que uma das formas, a gente sempre tem orientado, os pais entrarem imediatamente em contato com a escola, né? Para a gente tentar não deixar isso avolumar, tentar resolver isso de imediato. Porque se deixar avolumar, daqui a um tempo o aluno vai falar assim, ele vai sofrendo bullying, porque parece-me que a alegação de ontem, lá daquele episódio, foi justamente porque o menino estava sofrendo bullying, né? E quando o bullying já é com alunos já do ensino médio, assim, é mais complicado, porque ele já tem lá seus 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade. Daí se torna quer dizer, ele deve estar sofrendo bullying já há muito tempo, né? Quem sou eu para julgar o que aconteceu lá. Mas se a gente procurar resolver e sanar o problema logo no começo, quer dizer, a ferida não vai crescer, né? Porque quando a ferida cresce, para resolver é muito mais complicado do que se você logo no começo você sana isso. Eu penso e eu acho que é uma situação disso. Nós estamos vivendo e nós estamos agora assim numa situação muito complicada, a gente nas escolas, né? Porque todo é constante, todo dia a gente tem alguma coisa. Eu, graças a Deus, aqui na escola do Arião, onde sou diretor já há 10 anos, trabalhei como vice-diretor muito, eu estou aqui 20 anos nessa escola, né? Então eu conheço a comunidade bem, a gente conhece, os alunos sabem, os pais sabem do trabalho que a gente faz um trabalho sério, né, e tudo, né? Mas a gente procura resolver sempre que possível de imediato, né? Aconteceu alguma coisa durante o intervalo, por exemplo, você já chama os alunos, você já conversa com eles, você já orienta, você já manda comunicado para o pai e para a mãe, falando, ó, está acontecendo isso, a família pode nos ajudar? E a família sempre está pronta a ajudar a escola,
né? Essa parceria família-escola, ela é muito importante, e a gente procura fazer muito isso. Professor Trevisan, o senhor falou de uma coisa que me chamou a atenção, né? Os efeitos do pós-pandemia. Foi perceptível isso, então? Um nível de agressividade ou de comportamento que mudou realmente no pós-pandemia? Sim, sim. Nossa, isso é muito nítido, né? Porque antes da pandemia a gente não tinha toda esse desentendimento, essa desavença. Lá, os alunos parece que eles conversavam mais. Hoje é muito mais difícil um diálogo, né? Tá. E tudo se procura resolver na base da violência, na base do tapa, na base não sei do quê. Então, porque nós temos são as agressões físicas, as agressões verbais, os bullying de religião, bullying de sexo, de raça, de cor e por aí afora, né? Então, isso é nítido hoje. Professor, eu, à distância, eu tenho observado, queria ver com o senhor o que é real disso, o que tem sentido da minha observação. Eu tenho observado cenas inimagináveis antes, que são de agressões. Briga em escola sempre teve, né? Criança, adolescentes e tal, sempre tinha alguma briga. Mas agora eu vejo assim um agravamento da violência, de cenas de crianças caídas ou de adolescentes e tal, que até situações de chute na cabeça, né? Sim, sim. Coisa impensável. Depois, crianças e adolescentes com armas, né? Então, me parece, alguns fatores aí. Essa cultura da violência, de resolver as coisas na violência, pode ser muito influenciado, sim, pelo que se vê na internet. Né? Sim. No sistema de comunicação normal, de concessão pública, a violência tem um certo controle, apesar dos lastimáveis programas de final de tarde que exploram a violência, né? Sim. Aquele programa Cidade Alerta e assim por diante, mas tem um certo controle. Agora, na internet não, é território livre, né? Você pode procurar o que quiser aqui que encontra. Não é? Sim, então, isso é uma cultura da violência. Do outro lado, arma de fogo. Essa cultura de arma de fogo. Né? Bem citou o professor, no governo anterior, um incentivo às pessoas a se armarem, a resolver as coisas pela violência. Né? Tem sentido isso? Isso se reflete na escola? Sim, sim. Sim, porque o aluno, eu acho que a partir do momento em que o pai ou a família, ou sei lá, o irmão, o tio, sei lá, teve a possibilidade de ter acesso a uma arma com facilidade do jeito que foi, né? Hoje a criança não sentiu bullying, quando assim, ele assiste um filme, que lá no filme o cara sai se vingando, sai matando, sai porque não sei o quê. Então, são situações assim, sabe? Isso é nítido, isso é claro. Né? E eu tenho, por exemplo, ontem aqui na escola, teve um menino e uma menina se desentenderam. Né? Aí chamei a menina, conversou, a mãe da menina veio, conversamos, tá tudo certinho. Aí, a hora de. Conversei com o menino, chamei o menino, falei para o menino falou para mim assim, claramente, eu vou bater nela, porque ela me deu um tapa e eu não apanho à toa. Eu falei, ô filho, mas não é assim, então você tem que ter toda uma psicologia. Quer dizer, você cria essa cultura de que eu apanhei, então eu não posso levar isso para casa, né? Então eu vou bater nela. E graças a Deus hoje veio, estava tudo certinho, não teve mais problema, porque a mãe começou em casa com eles, coisa assim. Ainda bem que a família nos ajuda. Porque senão, quando tem a família que não ajuda, eu acredito se aquela família, por exemplo, o filho chega em casa, o pai e a mãe já começam a incitar mais ainda, no outro dia, ou sei lá, um momento, ele vem e ele quer descontar. Então, isso criou essa cultura, parece que está. E isso que você aponta aí, Jô, para o celular, né? Porque hoje em dia você vê os alunos vêm, o celular para eles é uma peça fundamental, é como se estivesse usando a camisa, né? Então, eles andam com o celular às 24 horas e a gente não tem mais o controle de dizer, você agora, né, você guarda o celular, porque agora não é hora de usar celular, e a gente não tem o controle disso, do que ele está assistindo, do que ele está vendo, né? Então, isso nós estamos convivendo estamos nessa fase, nessa época. É uma coisa, não é essencial, faz parte do problema, né? Não é imaginar que vai resolver uma medida dessa. Mas eu me refiro ao seguinte, escolas particulares, algumas delas proíbem a entrada de celular. Não pode entrar com celular. Como é que está na rede municipal? É permitido que a criança leve o celular para a escola?
O celular, hoje em dia é complicado você não permitir trazer. O aluno traz, existem as normas, o aluno não pode, coisa assim, tá? Mas o professor, tem muitos professores que eles já, as aulas já são utilizados o celular para o aluno fazer pesquisa, para o aluno fazer trabalho, para o aluno fazer. Então, não tem como você proibir o uso do celular, né? Porque você está tolhendo um meio que o aluno tem que pode ajudar. Eu acredito que, se for bem direcionado, o celular é uma ferramenta importante para a aprendizagem do adolescente daí, né? Agora, tem muitos que desvirtuam e daí acontece esse tipo de coisa. E também não adiantaria a proibição do celular na escola, sendo que todo o restante do tempo ele tem acesso. Né? Porque a gente precisa, talvez seja uma legislação mais eficiente, é possível isso, e aí como engenheiro eletrônico eu posso dizer, é possível fazer esse controle. Sim. Porque no caso lá de São Paulo, essa tragédia de ontem, a polícia está identificando que teve mais gente envolvida nisso, e reunida numa plataforma que tinha que ser banida, eu não tenho dúvida nenhuma que tinha que ser banida, uma plataforma chamada Discord. Né? Sim. Ela já aparece em outras situações de violência, em que é uma plataforma que cada uma tem uma personalidade, né? O Facebook tem uma personalidade, sim. O Instagram tem outra, né? O TikTok tem outra, o Quai tem outra. Bom, já o Discord, a personalidade dela, digamos assim, é de fomentar a violência, aqueles casos de adolescente com psicopatia, que conseguia induzir outros adolescentes numa relação de mestre-escravo, não é? Sim. De dominador para dominado, de senhor e escravo, em que levava a automutilação, até mesmo a suicídio, sacrifício de animais. Sim. Parece que essa plataforma está, de novo, envolvida nisso. Tem algum caso dessa plataforma aí conhecido na escola, professor? Alguma ocorrência? Não, nós aqui não tivemos. A gente não teve conhecimento disso, nada, aqui dentro da escola. Eu tive lá, naquele período que teve aquela onda de agressão, nós tivemos os alunos que criaram um grupinho aqui, mas isso foi uma brincadeira de mau gosto deles. Pior que eram todos alunos bons. Todos os alunos bons. Os pais ficaram espantados quando a gente descobriu, detectou, depois foram tudo para a polícia, para parar tudo, a polícia pegou, investigou, chamou os pais, chamou os alunos, chamou tudo, eles tiveram medida socioeducativa, tiveram tudo, a gente fez. Eu acho que foi um trabalho na hora, foi assim feito, foi rápido, né? Naquela época era uma coisa assim que ia muito rápido. E eu não sei como é que hoje está, né? Porque chega um momento, bom, aconteceu naquele momento, né, que era daquela período da violência, assim, então se fez rapidinho, fez tudo rápido. Agora, não sei, parece que vai se afrouxando a situação, aí percebe que não tem mais essa fiscalização, que não tem mais isso, tá? Porque naquele período, a polícia e os investigadores faziam toda uma investigação por esses sites, né, para ver quando aparecia alguma coisa, eles já brecavam, já cortavam, já tiravam do ar e coisa assim. Agora, não sei, parece que está um pouquinho mais brando, aí pode causar esse tipo de coisa. Olha, eu vejo também um outro aspecto, né? Eu, como professor, também professor, eu noto ao longo dos anos um desgaste da autoridade do professor, né? Sim. Eu lecionando para alunos de nível superior, alunos de mestrado, eu noto que é tão distante da nossa realidade de infância. Né? Eu sou da época ainda, professor Trevisan, em que o professor entrava na sala e a gente ficava de pé. Não é? Eu também. Então, em que falar que ia para a sala do diretor era um pavor, né? De chegar em casa e apresentar o boletim, e na coluna de comportamento ter menos de 100, pronto. Explique-se, né? O que é que você fazia que você não levou 100 de comportamento e assim por diante? Tinha, né? Tinha a coluna de comportamento, meu boletim escolar tinha, não é? E agora o professor relatando aí que o aluno fala para o diretor da escola, não, eu vou bater nela mesmo, ela bateu em mim, eu vou dar um troco. Não é? Então me parece que esse
afrouxamento geral também, são uma série de fatores perigosos se somando, né? Sim. Parece que os valores, o valor que o professor tem hoje, né, eu vejo assim, por exemplo, o aluno vira e mexe, porque o vocabulário dos adolescentes mudou muito pós-pandemia. Né? Então, você vê, por exemplo, o aluno mandar o professor para aquele lugar, chamar o professor disso, e parece que é uma normalidade hoje. Por quê? Eu não sei, eu acho que em casa, a família eles devem ter o relacionamento em casa, porque eu acho que o aluno ele é espelho do que é lá na casa, na família, né? Então ele chega assim, por exemplo, você vai chamar a atenção do aluno porque ele comete alguma coisa, faz alguma coisa errada, ele não duvida, ele já xinga a gente, ele já faz, né? Então você tem que, a gente como administrador, como diretor, como professor, a gente tem que ter, sabe, um jogo de cintura muito grande, porque senão vira uma batalha, né? Então, lógico, nós somos adultos, nós temos que educar, nós temos que ensinar e tudo, né? Mas isso é aquilo que nós falamos primeiro lá, isso é nítido pós-pandemia, né? Isso é assim, sabe? Já tem vários estudos sobre isso, né, que demonstram que o pós-pandemia é outra sociedade. Nós temos outra. Porque para a gente foi um episódio de 2, 3 anos ao longo de uma vida de décadas, né? Infelizmente, ou felizmente, já temos décadas. Agora, para um adolescente, né, que começou a vivenciar a epidemia, digamos, com 12 anos de idade, né? Sim. Esses 2 anos, 3 anos para ele equivalem proporcionalmente na vida dele um quarto da vida, um terço sim. da vida, um quarto da vida, não é? Então, é muito tempo e que, de fato, impactou o seu desenvolvimento, o seu psiquismo. É um fato que eu não tinha me dado conta. Professor, para encerrar, um aspecto delicadíssimo, mas eu acho que a gente tem que enfrentar, né? Como pessoas públicas, nós temos que abrir os olhos para o que está acontecendo. É a respeito da diversidade. A gente está numa época de emersão da diversidade. Esse menino em São Paulo, esse adolescente que, né, cometeu essa barbaridade, era um garoto que era agredido por ser gay, segundo consta, né? Ele se vestia com roupas femininas e tal, e aparece, tem um vídeo em que ele, eu não vi o vídeo, mas foi relatado nas reportagens, em que ele apanha de 2 meninas, leva tapa na cara, puxão de cabelo e tudo mais e tal, porque está se vestindo como mulher, né? Como menina. Bem, então nós estamos numa sociedade que agora permite o aparecimento, a imersão da diversidade e da diferença, né? O que uma moral repressiva da nossa infância não permitia que aparecesse. Tá? Então, por um lado, emerge. De outro lado, uma cultura que, infelizmente, isso tem que ser repetido, eu nunca vou deixar de falar isso, que os anos Bolsonaro destamparam, não é? Tudo que tinha de pior na sociedade, permitiu vir à tona, né, a cultura da violência. Eu lembro desse sujeito falando criminosamente: gay ninguém gosta, a gente tolera. Né? De gay ninguém gosta, a gente tolera. Então, por um lado, você tem a imersão, repito, da diferença, da diversidade, até pelos meios de comunicação, e de outro lado, você traz de volta ou destampa o que estava recalcado, que precisa ser recalcado pela educação, pela civilização, que é a cultura da intolerância e do recurso à violência. Então, me parece que essas duas coisas criam situação ideal, né? Ideal entre aspas, não é? Para episódios como esse, não é? O que o professor acha disso? Eu também acho que plenamente, eu concordo com essa ideia sua, tudo que foram esses anos desse governo aí que teve, que eu me lembro, esse episódio que você citou aí, eu assisti, eu ouvi ele falando isso também, né, e isso é criminoso, isso é uma atitude criminosa falar uma coisa dessa, né, a gente tem que conviver com a diversidade, né, então a gente convive, a gente tem que educar, né, as crianças, os adolescentes que vêm, muitos deles, eles trazem de casa essa cultura, né? Então, na escola, o que a gente faz? São palestras, são orientações,
né, dentro das aulas, os professores, principalmente os professores de ciências, né, quando passa aquela questão da anatomia, todas essas coisas. Então, está orientando eles, porque a gente precisa estar, e a sociedade, ela está se diversificando cada vez mais, cada dia mais, né? Então, lógico, veio à tona toda essa situação, né, essa liberdade de expressão, tudo. Então, eu acho que isso, por um lado, é bom, só que, por outro lado, se criou a cultura da violência, da intolerância, coisa assim. Então, isso é intolerância, né? E daí se gera essa violência, né? Daí gera essa situação. E a gente vê isso, não é só em escola também, essa situação. A gente vê muito, né? Se você andar para ir pelo trânsito, os caras buzinando, os caras te xingando, os caras não sei o quê, né? Então, tudo, né, é uma situação que se criou, e eu não sei, eu vivo preocupado com essa situação. Olha, fazendo um improviso aqui de antropologia ou de psicologia social, quem sabe, até por instinto a diferença leva a uma reação, né? Muito primitivamente, uma tribo que encontra um diferente, ela reage porque não sabe qual o objetivo daquele diferente, se pode lhe atacar ou não. Então, a diferença gera reação, né? De um lado. Sim. Ora, mas a cultura, né? A cultura, a religião, levou a gente a controlar essa rejeição da diferença, a entender, a respeitar a diferença. Bom, mas aí então, uma cultura bolsonarista leva você a aceitar ou permitir que a diferença, a reação à diferença, não só seja tolerada, mas até estimulada. De gay ninguém gosta, a gente tolera, né? Mas um tolera assim, dizendo, olha, tolero aqui enquanto as pessoas estão vendo, porque se não tiver ninguém vendo, eu massacro esse sujeito. Né? De um lado. Então, a reação à diferença. Do outro lado, a liberdade de expressão que permite a diferença se manifestar. Sim. Né? E terceiro, uma cultura da violência. Eu não gosto, eu não resolvo pelo argumento, pela palavra, mas eu resolvo pela violência mesmo. E junta um quarto fator, que agora eu tenho um instrumento para levar as últimas consequências a essa violência, que é a arma. Um moleque desse, na pior hipótese, considerando as 3 primeiras hipóteses, se ele não tivesse uma arma, ele ia fazer o quê? Sei lá, ia tentar bater em alguém e tal. Mas não, ele tem uma arma, ele mata. E se ele sabe usar a arma, agora que você estava falando, estava pensando aqui, se ele sabe usar uma pistola, um revólver, sei lá, coisa assim, eu nem sei como usa isso, e eu tenho 60 anos. Né? Agora, o moleque, com 14 anos, 15 anos, ele deve ter visto o pai usar, ou o pai ensinou, sei lá, ou no filme, ou quando ele se orientou para fazer isso, né? Sim. Chegar numa escola para sacar o cara, tem que ter, né? Matar o próprio colega, pelo amor de Deus, não dá, né? Matar pelas costas ainda, né? Exatamente. Pelas costas, do certeiro na cabeça. Né? Isso, o que ele estava fazendo, né? Em termos técnicos, né? Sabia bem o que estava fazendo. Professor, chegamos aqui no final dessa live, agradeço muito a sua disponibilidade. De última hora, pedi ao professor Trevisan, ele prontamente aceitou e para dar essa contribuição para a gente. Não é? Tranquilizar os nossos pais, tranquilizar a nossa sociedade. Tem jeito de resolver isso? O que a gente pode fazer para concluir? Eu acredito que nós, como formadores de opinião nas escolas, a gente tem que estar cada vez mais consciente de que essa é uma situação que a gente precisa trabalhar. Trabalhar na a aceitação da diversidade, né, toda essa inclusão que nós temos hoje, né, a gente está mediando essas situações de conflito que acontecem nas escolas, né, que é um dos fatores nas escolas, muito conflito. Então, a gente tem que mediar isso. Eu acho que precisa, aos poucos, voltar o diálogo, né, a palavra, né, para convencer, porque a palavra é que tem peso, né, a gente orientar, e essa orientação toda, né, dentro das escolas. E as famílias, cada vez, tomar mais consciência de que a violência ela não ajuda em fator nenhum. Nós estamos vendo aí quanta guerra que está acontecendo por aí afora, pelo mundo afora, né? Quantas coisas que acontecem, barbaridades por aí,
né? E daí, se vem, a gente pede, todo mundo pedindo oração, 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 né? E a gente continua rezando, rezando, e parece que o efeito dá o contrário. Mas acredito que essa precisa gerar uma conscientização do amor, da fraternidade, da paz e do entendimento. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui contribuindo com alguma coisa. Contribuiu muito, eu que agradeço demais, né? Então ficamos assim, olha, mais uma vez eu vou pedir para você, o de sempre, você que está nos assistindo, que é curtir, comentar e compartilhar essa nossa mensagem aqui, que eu tenho certeza que é útil, é importante, e nós precisamos todos fazer alguma coisa. Eu gosto de citar o Papa Francisco, que eu sei que você, com a sua origem... Meu xará. Isso, Francisco, né? O Papa Francisco, com a sua formação, não é? Você tem uma formação religiosa importantíssima. Sim. Papa Francisco dizendo, olha, a nossa fé não pode nunca ser individualista nem cômoda. A nossa fé tem que ser incômoda e devemos nos preocupar permanentemente em mudar este mundo e deixá-lo melhor do que quando o encontramos, quando chegamos aqui. Perfeito, é isso mesmo. Grande abraço, muito obrigado, professor, obrigado a você que nos assistiu.